Alpe está pronto para sair atrás de uma mulher. Peril diz que ele sabe que isso pode trazer muitos problemas para eles. Alpe diz que eles vão ter problemas se ele permitir, mas isso não vai acontecer, ela pode ficar tranquila. Arif deixa Bahá em casa e só sai depois que ela entra. Atice diz para Bahá que as crianças foram para a cama. Sirin vai para a cozinha. Bahá diz à mãe Enver que quer conversar com ele sobre a sua doença. Ela diz que está tentando afetar as crianças o mínimo possível com tudo isso. Não quer que eles percebam a gravidade da doença dela agora. Sirin fica de orelha em pé na conversa deles. Enver diz para combinar o que vão falar para eles e Atice concorda. Bahá diz que só vai lavar as mãos e já volta. Sirin diabólica logo dá um jeito de fazer com que Nissan vá escutar a conversa da mãe com os avós. Ela se faz de boazinha, diz que eles não vão vê-la e isso vai ser o segredo delas. Nissan faz o que Sirin disse, abre a porta do quarto e fica lá quietinha para ouvir tudo. Bahá diz à mãe e a Enver que acha melhor os filhos não saberem sobre a sua doença, que eles ainda são muito pequenos para entenderem a gravidade. Enquanto isso, Sirin está no seu quarto, se divertindo com a sua maldade. Enver e Atice prometem que as crianças não vão saber de nada. Bahá diz que fica com receio por causa da Sirin, porque não tem certeza de que ela quer mesmo ajudá-la. Atice diz que Sirin comentou com eles que a Jala indicou o médico para ela poder se tratar e acha que ela quer melhorar. Irônica e debochada, Sirin sorri ao escutar o que a mãe diz. Bahá diz que se por acaso o tratamento não der certo no fim e ela morrer com essa doença, queria pedir para eles cuidarem dos filhos dela e criarem eles. Nissan fica muito assustada. Bahá diz, ajudem eles a serem pessoas de bem, por favor. Atice diz, não fala desse jeito, filha, não fala isso, por favor, não se comporta assim. Enver, fala alguma coisa, que isso não vai acontecer, ela tá achando que vai morrer e pediu pra gente cuidar das crianças. Bahá diz que existe uma chance, eles sabem e precisam falar sobre isso. Atice diz, não pensa isso, que o seu tratamento não vai funcionar. Não fica pensando nessas coisas, tá bom? Bahá diz que eles têm que encarar que é uma possibilidade real. Sirin se diverte. Nissan sai furiosa do quarto, chamando a mãe de mentirosa, dizendo que ela mentiu. Nissan diz, você não é mais a minha mãe, eu te odeio, sua mentirosa. Bahá tenta controlar a menina. Nissan grita, eu quero que todos vocês morram, todos vocês. Bahá pede para ela ficar calma, não falar isso e a abraça. Nissan diz, você não vai morrer, não morre se for uma boa mãe. Bahá diz que tá bom e pede para ela ficar calma. Enver e Atice ficam desolados com a cena. Doruk acorda com os gritos. Atice pega ele no colo. Aos prantos, Nissan implora para a mãe não morrer. Bahá diz que os filhos podem ficar tranquilos, que ela não vai morrer, vai ficar bem, que nunca deixaria eles dois, porque eles são tudo para ela. Doruk diz, mas a Nissan tá falando que a mamãe vai morrer. Bahá diz que a Nissan escutou que eles estavam conversando, mas não entendeu direito o que eles falaram. Nissan diz à mãe que a tia dela falou que os adultos conversam de coisas diferentes e que não falam na frente das crianças. Nessa hora, Sirin perde a graça por Nissan ter a entregado. Nissan diz que a tia falou que ficava escondida ouvindo os adultos quando era criança e falou para ela abrir a porta e ouvir a conversa deles. Doruk diz que isso não tinha graça. Bahá diz, tem razão, não tem graça nenhuma. Enver e Atice se olham. Bahá pergunta se os filhos sentem falta da casa deles. Eles dizem que sim. Bahá diz que também sente falta da casa deles. Eles vão arrumar suas coisas agora e vão voltar para lá. Atice diz, Bahá. Ela diz, nós não vamos mais ficar aqui. Nós já causamos muita inconveniência e não queremos mais incomodar vocês. Atice diz, Enver, eles querem ir embora. Fala alguma coisa. Enver diz, e com razão, Atice, e com razão, eles querem ir embora dessa casa e com razão. Sirin fica muito contente ao ouvir que Bahá vai embora. Atice diz que eles não podem ir embora e pergunta quem vai cuidar deles. Enver diz, eu vou cuidar, porque eu também vou para lá com eles. Alpe chega à casa de Julide, mas fica sabendo por uma vizinha que ela se mudou há 3 dias.
Barra, os filhos e Enver voltam para a casa de táxi. Atice chora arrasada. Sirin se aproxima dela, mas ela se afasta. Arif diz a Nissan e Doruk que é bom tê-los de volta, que a rua estava triste. Ele olha para Barra e diz: Bem-vinda, Barra. Eu já arrumei uma cama. Fica com ela por enquanto e amanhã vai chegar um fogão. Nissan diz à mãe que lembra do dia que se mudaram para lá e que estava pensando que a Seida era uma princesa. Barra diz: Verdade, por causa do cabelão loiro e comprido. Nissan diz: Não foi. Foi porque você mentiu de novo para mim. Você disse que aqui era um palácio. Eu acho que você mentiu o tempo todo pra gente. E sobe na frente a emburrada. Barra agradece a Arif por ter ajudado com a mudança. Quando ele tá saindo, Nissan o abraça e dá boa noite. Ele pergunta se ela sentiu saudade dele e chama eles para darem um passeio amanhã. Alp chega em casa e diz a Piril que ela não estava. Mudou de casa, foi embora. Ele diz que achou bem estranho ela não estar no apartamento e pergunta por que isso aconteceu. Ele diz: Sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Piril pergunta por que ela deveria saber. Ele diz: Eu não sei, sempre tem uma solução para tudo. Piril diz que não tem ideia do motivo dele estar culpando. Alp diz: Tem certeza mesmo disso? Eu comento com você o que eu estou pretendendo. E no outro dia, misteriosamente, ela some. O que aconteceu? O que aconteceu? Pirim diz: Alp, por favor, não levanta a voz assim. Vai acordar as crianças. No dia seguinte, Sirin pergunta à mãe se elas podem conversar um pouquinho. Atice diz: Sobre o que você quer falar? Você só inventa mentiras e espera que eu te escute. Me disse que te bateram. Depois você foi numa farmácia para te maquiarem. Para que você fez isso? Para Barra ir embora daqui? Por sua causa, as crianças souberam tudo sobre a doença da mãe. Sirin diz: Mas a Barra... Atice a interrompe e diz: O que a Barra te fez? Por que tem tanto ódio dela? Hein? A culpada aqui sou eu. Eu abandonei a Barra e fui eu quem mentiu para você sobre ela. Eu devia ter te castigado na primeira mentira. O problema é que eu não consegui e ainda por cima te encobri e aguentei as suas mentiras. A única culpada de tudo sou eu. Expulsei minha filha doente. Mas que tipo de mãe eu sou? Furiosa, Atice puxa o forro da mesa e continua. Mas agora isso acabou de uma vez. Sirin fica surpresa com a atitude dela. Atice diz: O meu marido, a minha filha e também os meus netos vão voltar aqui para essa casa. Vamos morar todos juntos de novo. E você está proibida de encontrar o Levante, entendeu? Sirin fica calada e Atice com firmeza diz: Eu perguntei se entendeu. Sirin responde que sim, que entendeu. Atice sai, a deixando só. Piril procura o pai. Diz que não está nada bem e pergunta o que ele fez, porque a Julige desapareceu logo depois que ela contou para ele que o Alp ia encontrá-la. O homem diz que fez o que devia ser feito. Piril diz que agora o Alp está achando que ela escondeu a mãe dele. Ela pergunta se o pai tem noção do quanto ela se esforçou para manter aquele casamento, do quanto ela se esforçou para aquele casamento parecer normal, e quando ela pensa que conseguiu, ele vem e estraga tudo. Piril diz: Qual é o problema de ver a mãe dele? O que tem? O homem diz: Você quer saber? A família toda se ferra e o seu casamento que você tenta manter a todo custo também vai por água abaixo. Porque isso virou um grande problema, Piril. Isso virou um grande problema. Piril pergunta qual é o grande problema. O homem diz que a Julide viu a Barra outro dia e os filhos estavam com ela. Surpresa, Piril pergunta que história é essa. Seida e Elise estão no apartamento de Barra e não param de discutir e de se ofenderem. Barra coloca a ordem no lugar. Pergunta se dá para elas pararem de brigar feito criança. Ela diz que não quer que elas briguem, quer ficar em paz e precisa da ajuda delas para isso dar certo. Barra conta para Elise porque foi embora da casa da mãe. E Elise e Seida param de brigar e começam a ajudá-la. Enver está na frente da cafeteria olhando os netos brincarem e é sempre muito atencioso com os vizinhos. Eles acham engraçado o jeito dele. Arif pede para os amigos serem legais com Enver. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.